Quais são os principais bloqueios das pessoas? Não, esse pessoal chora no treinamento. O único animal que desafia o fogo é o ser humano. Teria coragem de caminhar sobre brasa? Hello everybody, please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos ao Talkland, essa terra de conversa boa. E vocês perceberam que nós estamos em um estúdio diferente hoje? Sim, não estamos em Toledo, estamos em São Paulo, porque os convidados que eu tenho hoje aqui, gente, é muita honra. Vocês já vão conhecer daqui a pouquinho. Primeiro, agradecer o convite da equipe Start House por ter trazido a gente aqui para São Paulo para essa gravação especial de podcast. E agora eu quero que vocês conheçam o convidado de hoje, a honra que eu estou tendo, porque ninguém mais, ninguém menos, gente. Não, vocês não têm noção. Já ouviram falar de treinamento de alto impacto? Hã? Então, eu estou aqui com a pessoa que começou esse movimento que forma treinadores de alto impacto. Sim, gente. E vocês podem até achar que não é aqui do Brasil, tá, gente? Porque vocês vão perceber que tem um olhinho puxado por aí. Tem origem japonesa? Meus pais vieram do Japão. Masaru Ogata, seja muito bem-vindo ao Talkland. Se apresenta pro pessoal, por favor, porque eu acho que lá em Toledo as pessoas têm que te conhecer ainda. Tá. Quando você começou a falar em inglês, né, a chamada, então também vou me apresentar em inglês. Bora! My name is John. John? John Bonês. Pronto, gente, viram só? Eu sempre brinco na abertura dos meus treinamentos que o meu nome completo é Masaru Ogata, né? Mas o meu pai cometeu um erro de concordância quando me registrou. O correto deveria ter sido Masaru Ogato. Eu concordo! Ô Masaru, é uma honra recebê-lo aqui no Talkland. Eu hoje te conheço pessoalmente, mas já ouvi muito falar de ti pelo Thiago, né? Ele já participou de um dos seus treinamentos de alto impacto e ele me disse assim, Ana, ele é o pai do treinamento de alto impacto. Ele já treinou os melhores a nível nacional e até internacional, né? Vamos começar contando pra galera, então, o que é um treinador de alto impacto e como é que você começou nesse movimento? Tá. Quando a gente fala alto impacto, é alto impacto emocional. Sim. Visa desenvolvimento do que é o coeficiente de inteligência emocional. A gente vai estar falando sobre os atributos dessa inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, né? Quando a gente quando colocamos os treinadores que vão se formar para o treinamento comportamental, naturalmente tem vários nichos lá no IFT, na formação, né? IFT é o nome do seu programa de treinamento. Isso, é o Instituto de Formação de Treinadores. Na realidade, o IFT é um guarda-chuva. Abaixo tem, então, o programa de treinamento, né, do treinador mesmo, comportamental, mas nós temos também treinamentos que a Bianca vai falar, o próprio Bruno vai falar também, na área de constelação e na área de programação neurolinguística, né? Quando você coloca assim, impacto, o treinamento de alto impacto emocional, além dessa coisa da inteligência emocional que comentamos, o foco é a transformação das pessoas. Sair de um determinado ponto, que é o ponto A, vamos falar assim, um status quo atual, para um outro ponto, que é o estado desejado, o ponto B, né, que é a transformação. E isso tudo acontece dentro de um pilar que é ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Quando você usa alto impacto, você usa também a Gestalt terapia, análise transacional. Isso provoca curas também. Mas ninguém cura ninguém se não estiver curado, né? Por isso que a gente coloca forte que um dos maiores desafios de um treinador, de uma treinadora, é a congruência do tipo de treinamento, do tipo de postura, das palavras, da verdade que vai levar
para os seus treinandos, os seus clientes, etc. Senão não perdura, né, Massal? A gente vê muita... A internet trouxe essa avalanche de cursos digitais, de cursos online, muitos deles excelentes, mas a gente vê muito especialista de coisa nenhuma, ministrando cursos e se promovendo como belos instrutores. Mas se essa essência não está composta, se não for de verdade, não perdura, Não, né? E você consegue, dentro dos seus treinamentos, enxergar quem é que vai vingar na turma e quem é que não vai? Tem uma coisa que é flagrar o acerto. A gente procura não flagrar o erro das pessoas. Porque se você começar a flagrar o erro, você vai criticar. Ao flagrar o acerto, você começa a elogiar. Isso mesmo, então, verdade. o poder da alta expectativa, se eu coloco, por exemplo, 50, 60, 100 treinadores na sala, no treinamento, na formação, para mim, né, todos e todas são vencedores e vencedoras em potencial. Existe um preço a pagar. O sucesso não vai cair no seu colo, não acontece por acaso, existe sim alguma coisa do sacrifício, mas isso é temporário, porque quando vier a recompensa, essa recompensa vai ser para sempre. Né? Então, o meu olhar é um olhar de alta expectativa. Sempre. Sempre. Se estão dentro da sala, é porque eu tenho... você só vai estar lá se você for escolhida, se você for selecionada. Eu faço uma entrevista seletiva antes. Tem vestibular pro treinamento? Meu Deus do céu, eu disse pra ele que eu queria, agora fiquei com medo. Será que eu passo? Na realidade, é para ninguém cair de paraquedas. Sim, sim. Às vezes, tem uma pergunta na entrevista online, que é: quais são as expectativas? Né? O que você espera desta formação? Então, se colocarem alguma coisa que a formação do IFT não vai privilegiar, eu entro em contato com essa pessoa e digo como que funciona, qual é o objetivo, né? E mesmo assim, se a pessoa quer fazer, eu a aprovo. Eu aprovo sabendo que a pessoa está lá, às vezes nem está lá para ser treinador ou treinadora comportamental. Sim, eu ia perguntar agora, porque eu conheci o seu histórico, né, por nomes de pessoas realmente muito famosas hoje, que são multiplicadores, que são treinadores, mas se uma pessoa quiser participar de um treinamento de alto impacto, para si, não querendo multiplicar, é possível também, então? Então, quando a gente forma os treinadores e treinadoras, as pessoas saem em condições de montar um treinamento de alto impacto emocional, porque ele vai ter todas as ferramentas, vai ter todas as metodologias, enfim, toda uma estrutura de você, por exemplo, querer montar um instituto. O seu instituto vai ter no seu portfólio, naturalmente, um treinamento de alto impacto. Normalmente, esse treinamento de alto impacto dura um final de semana, é sexta-noite, sábado e domingo, normalmente até o horário do almoço. Né? E as pessoas que só querem a transformação, elas só querem um processo de autoconhecimento, elas podem e devem, naturalmente, participar de um treinamento desse, que tem vários nomes. No início só tinha o Leader Training. Sim, né? Hoje tem, um monte de nomes. Tem um guarda-chuva de possibilidades, né? Mais uma vez. Mas o objetivo sempre é o mesmo. Tá? Transformação, cura, né? Essência de vida para uma vida mais abundante, uma vida de mais significado, propósito. Né? Agora, mesmo assim, se a pessoa, não, mas eu quero aprofundar mais. Ok, então vai ficar comigo e minha equipe durante 7 dias de imersão. São 16 horas por dia. Né? Minha nossa! Começa às 9 da manhã e vai até 1 da manhã, mas o pessoal continua conversando até 2, 3 horas da manhã e no dia seguinte porque está pilhado, a cabeça está a mil ali no final do dia. Eles ficam. Né? Que legal. Então pode sim, eu já recebi o que você possa imaginar de pessoas que não necessariamente não estavam lá para serem formadas para montar um instituto de treinamento comportamental, por exemplo, ou de alto impacto.
Eu já recebi médicos, já recebi padres, Uau. pastores, né, hipnólogos, psicólogas, psicólogos, várias profissões que foram em busca de transformação, foram em busca de alguma cura, algum emaranhado ancestral até. E as pessoas se descobrem lá dentro, elas conseguem, como é que a gente pode dizer? Destravar. Desemaranhar o emaranhado, virou um trava-língua. O objetivo é exatamente esse, né? Pegar todos os emaranhados, conscientizar-se desse emaranhado e só o contato já te cura, entre aspas. Entendi. Né? Quem fazia muito isso, tem até um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, o Brian Weiss, ele fala que, olha, se você tem um trauma, basta que você tenha o contato com o trauma, você vai provocar uma catarse, ou seja, sabe, jogar para fora isso, né? Às vezes com muito forte impacto, e você se cura. Daquele susto que você levou. Só o fato de ter tomado contato. Né? Caramba! Então nesse treinamento você tem contato com, naturalmente, né? A energia da alegria. Né? A gente sempre brinca dizendo que se uma formação, um treinamento não for divertido, não vale a pena. Né? Quem falava isso muito era um treinador já muito antigo também, que falava isso, se o treinamento não for divertido, não vale a pena. Né? Sim, sim. É o Timothy Galloway, do treinamento Inner Game, jogo interior. Sim. Eu sempre falo o nome das pessoas, ao me referir a alguma coisa, eu honro. Você faz a referência bibliográfica. Isso, exato. Porque se a pessoa quiser pesquisar, buscar, né? Tá lá, né? Mas eu fiquei curiosíssima agora. Hoje você tem um instituto e você forma pessoas que podem transformar vidas de outras pessoas. Como é que você entrou nesse universo de transformação? Você nasceu no Brasil, pelo que me contou, né? Trabalhou em empresas muito grandes. E eu queria conhecer um pouco da tua história agora. Você conta pra mim? A minha carreira corporativa, eu comecei na Johnson & Johnson, ainda um rapazão, né? John mocinho lá. Um mocinho. E eu comecei como propagandista vendedor. Né? Você jura? Trabalhava com marketing? Marketing, sim. E em 1 ano e meio, tive o privilégio de ser campeão de vendas, né? E isso acabou atraindo a atenção do pessoal daqui de São Paulo. Eu era do interior, né? Maringá, comecei meu trabalho em Maringá. Gente, olha só, perto de Toledo, eu achando que estava todo mundo aqui em São Paulo já há muito tempo. Deve estar muito tempo em São Paulo, né? Lá, mais de 45 anos. Então, ótimo. Paulista. Então, olha, eu fui promovido para uma gerência de vendas, né? Só que mesmo como propagandista vendedor, eu fazia reuniões com os meus vendedores do depositário, reuniões de motivação, para que eles pudessem realmente bater a meta. Né? E todo final de semana, no sábado, eu ia reunir esse povo todo e treinava. Né? E quando dava o resultado, eles batiam a meta, para mim era uma realização. Glória! Né? Aí eu falei assim, puxa vida, que legal. Quanto mais eles vendiam, naturalmente, todos os meus objetivos também eram batidos. Né? Claro. E isso acabou chamando a atenção aqui em São Paulo. Eu fui promovido para uma das gerências de vendas, né? E continuei dando treinamentos para minha equipe e também para outras pessoas da E como é que companhia. você organizava esses treinamentos? Do que você tinha estudado em algum momento ou você já tinha isso de uma forma natural? Essa motivação, ela estava em você e você conseguia transmitir? Como é que era esse processo? Isso é algo que eu sempre tive isso dentro de mim depois que eu quebrei uma ponte lá do passado. É mesmo? Eu tive uma infância... Eu não consigo acreditar que você em algum momento da vida não foi feliz desse jeito. Eu nasci numa aliança japonesa, né, de pós-guerra. Sim. Eu estou falando de 1946, né, a guerra terminou em 45. Era uma aliança japonesa em que todo mundo só falava em japonês. E eu só falava em japonês. Sua língua mãe, então, era japonês. o japonês. Mas aí a minha mãe, que é a minha mentora até hoje espiritual, porque ela já partiu há muitos anos, mas continua sendo minha mentora,
ela chegou para o meu pai e falou, olha, nós estamos no Brasil, eu acho que os nossos filhos devem aprender as coisas do Brasil. Claro. Né? Uhum. E então, mas o meu pai não gostava, ele queria que eu continuasse a falar em japonês. Uhum, Né? uhum. Mas ela falou, se nós estamos no Brasil, eles têm que aprender direitinho a aprender a falar português. Né? É um outro país, é uma outra cultura. Que e eles, acolheu, né? eles precisam ter interagir com mais facilidade, né, com a comunidade. Só que, por causa disso, eu tive um grave problema. Eu só falava em japonês e eu fui muito vilipendiado com os coleguinhas brasileiros que eu não falava direito, né? Bullying. Hoje seria bullying. E, olha, eu fui quase 3 vezes fui reprovado Nossa. na minha alfabetização. Por dificuldade em aprender a língua portuguesa. Porque hoje ninguém diz que você aprendeu o japonês primeiro, né? Aí que você vai ver como é que foi o start. Minha professora me chamou, depois da aula, os coleguinhas foram embora, e ela percebeu que todo mundo brincava comigo, mexia comigo, né? E ela falou assim para mim, olha, você está no Brasil, você não fala bem a língua do Brasil. Para você falar bem, você vai ter que esquecer o japonês. Senão toda a vida você vai ter um sotaque. Quer dizer, ela falou do jeito dela para eu entender. Eu tinha quase 10 anos ainda, nessa época. Então você estava pedalando no português ainda, patinando. Tanto é que quase fui reprovado na terceira vez. Sim. E aí, quando ela falou que eu tinha que aprender a falar direito o português, a língua do Brasil, conversei com a minha mãe. Ela não falava português, falava Brasilgo. O que significa a língua do Brasil? Né? Sim. E ela convenceu meu pai que eu deveria estar falando em Brasilgo. Sim. Inclusive em casa. Para o meu pai isso foi um choque. Difícil. Né? E eu tomei uma decisão. Foi talvez a primeira decisão que eu tomei na minha vida. Eu explodi a ponte que me ligava ao japonês, à língua japonesa. Eu deletei, naquele momento, tudo o que eu sabia de japonês. Nossa! E veio aquela decisão. Eu hei de aprender a falar bem o Brasilgo, que seria o português, né? E eu falei isso para minha mãe. Né? E ela falou assim, olha, quando você crescer, você vai ser muito grande. Eu imaginei que eu ia ter 1,80 m. Né? E aí, desde do colegialzinho, né? Do primário, eu já comecei a praticar. Todo momento eu falava de português para aprender. Tanto é que meu pai até reclamava, como fala esse menino? Né? Em casa, então, vocês também pararam de se comunicar em japonês? Comigo. Você tem irmãos? Tenho, 2 irmãos. E com eles, como era? Eles entraram na minha também. Entraram na tua! Já liderou o movimento ali dentro. Só que os 2, eles ainda têm um sotaquezinho. Sabe aquele né no final? A maneira de colocar a palavra, você saca que tem uma origem oriental, né? Sim. E aí, olha, eu fui orador do ginásio na época. Olha que fui orador salto. Do colegial. Fui orador na faculdade. Eu não era político, mas se tivesse um caixãozinho, eu subia em cima e ia falar. Né? E eu fui presidente de Grêmio, né? Grêmio Estudantil. Fui diretor também de clubes, né? Diretor social e orador também. Então, aquilo me fez... Foi uma decisão transformadora, porque depois daquilo você virou um comunicador. Sim, eu comecei a trabalhar a comunicação. Né? E o seu primeiro emprego foi na Johnson? Não, eu tive outros empregos, né? Mas sempre voltado à área de vendas. Sim, sempre em exposição, em comunicação. Em comunicação. Né? E aí, o fato de eu gostar de treinar, de motivar as pessoas, era assim no colégio também, né? Então eu sempre estava lá, vamos lá, galera, empurrando o pessoal para frente. Isso. Legal. E aí o mosquitinho da comunicação me picou, né? E isso veio nas vendas. Depois eu fui promovido para treinamento de vendas na Johnson. Dentro da Johnson. No aspecto nacional. Mas eu continuei dando treinamento de desenvolvimento humano
E você começou a viajar depois disso? Eu viajei. E você sempre gostou de viajar ou não? Não, eu sempre viajei. Ah, gostando que coisa boa. ou não gostando. Fazia parte do seu trabalho, então fazer o quê, né? Nossa, eu já fui em cada lugar do Brasil. Nossa. E aí, olha, Ana, não teve como, né? A Johnson percebeu que, além do treinamento de vendas, eu puxava a área do desenvolvimento humano. Né? Sim. E aí... Isso é precioso em qualquer instituição, em qualquer empresa, sendo ela pequenina ou gigantesca, né? Exato. E engraçado, mesmo sendo uma multinacional como a Johnson, não existia um departamento de desenvolvimento humano, de recursos humanos. Então, eu criei esse departamento e... Por naturalidade, eu fui promovendo, né? Se eu crio um novo departamento, quem vai tocar? Eu criei e virei o chefe, né? Lógico. E aí foi, mas eu sempre achei que precisaria algo mais profundo. Eu fui buscando, eu fazia tudo quanto é tipo de formação. E você fazia essas formações aqui no Brasil ou fora? Mais aqui no Brasil, eu fiz fora também. Né? O que eles gostavam muito é que eu ia fazer essas formações e replicava na companhia. Então eles te empurravam, te instigavam a isso. Então, eles ficavam felizes. Nossa, o Massaro está indo para outro curso. Oba, Pronto. vai ter isso. Só que eu tinha uma coisa, mesmo estando muito bem, uma carreira executiva, eu tinha consciência que eu tinha um excelente salário, Sim. que eu tinha excelentes chefes, eu aprendi muito com eles. Né? Sim. Toda a minha carreira gerencial, ela foi muito estribada em exemplos de gerenciamento de pessoas. Eu tive uma escola sensacional, né, de gerenciamento de pessoas, gestão de pessoas, nessa companhia que é a Johnson & Johnson. Mas mesmo estando tão bem nessa empresa, eu tinha um sonho, sabe começa a sonhar. Aí eu fiquei fiquei num Y, assim. Ou eu venho para cá, ou eu venho para cá, não posso ficar no meio, em cima do muro. Então, ou eu permaneceria como diretor, né, na Johnson até aposentar-me, né, 65 anos, ou eu iria para uma carreira solo, montaria a minha empresa, não daria mais treinamento só para a Johnson. Aliás, a Johnson foi a minha primeira cliente. Olha, que legal. Mesmo eu tendo saído da farmacêutica, toda a Johnson & Johnson corporativa foi minha primeira cliente. Sim. Depois veio a Criticar, depois veio a BR Petrobras. Quer dizer, eu já comecei... Eu achei interessantíssimo você me dizer que foi a Toledo, gente. Ele foi a Toledo há alguns anos atrás. 30. Para dar um treinamento na antiga Sadia, né, Massaro? Na antiga Sadia. Foi um treinamento de comunicação e também para uma entidade uma associação de criadores de porcos, né? Na nossa região é muito forte. Somos um dos maiores produtores suínos do Brasil. Isso, e no final fizeram um porco no rolete. Né? Olha só! E eu fui brindado com o primeiro prato, não me esqueço disso até hoje. Olha só, isso que é honra. Receber o primeiro pedaço de porco do porco no rolete, não é para qualquer um, não. E aí a sua empresa começou. Você começou esse processo de treinamentos por todo o Brasil, para várias empresas. A minha... o que eu imaginava é que eu iria montar um instituto de treinamento na área da expressão verbal, de comunicação verbal, oratória. Olha! E eu seria concorrente do Reinaldo Polito e do Passadori naquela época já. Então a ideia era fazer com que as pessoas se comunicassem mais e melhor. Mais e melhor. Essa era a coisa. Não tinha nada a ver com coisa escrita, né? Mas era aqui. E quando é que surgiu o alto impacto? Então, aí a demanda, como é que são nada acontece por acaso realmente. É verdade. Eu saio hoje, imagina a cena, eu saio hoje, negocio minha saída hoje, amanhã começo a trabalhar na minha empresa e logo de manhã um diretor da outra Johnson me ligou e falou: Massaro, é verdade que você negociou a sua saída, montou um instituto para dar treinamento para outras empresas? Falei, sim. Venha aqui agora. Oh, meu Deus. Vamos encher a sua agenda agora. Que coisa linda para quem está abrindo uma empresa, minha gente. Não, no primeiro Esse dia é o sonho de qualquer empresário. E eu fui lá para trabalhar realmente comunicação e também a área já de alto impacto, né? Emocional. Mas faltava alguma coisa, né?
Eu falei, puxa vida, eu estou precisando pesquisar algo além do que eu já estudei, que era psicologia, hoje chama psicologia positiva, é chamada de psicologia comportamental, né? Mais para o lado behaviorista do que outra coisa. Mas aí eu comecei a entrar em análise transacional, que tem um bojo de terapias baseadas em Gestalt, do Fritz Perls, né? Aí eu comecei a estudar isso aí, falei, mas onde que é a fonte disso tudo, né? E fuça daqui, fuça de lá, um treinador japonês. Caramba! Está aqui no Brasil dando um treinamento de análise transacional com Gestalt terapia. Você falou pronto? Pronto, é era o que tudo eu que eu procurando. precisava. Mas o treinamento era em português ou era em japonês? Não. Ele falava em japonês. Tinha um outro japonês que traduzia para o português e nós nos entendíamos. Não, porque você bloqueou o japonês naquela época da sua vida, mas hoje você entende o japonês? Nada. Você jura por Tanto é que Deus? eu estive recentemente no Japão e meu filho estava lá, eu falava em português, ele falava em japonês e o japonês entendia o que eu estava falando para ele. Caramba! A reunião que eu fui convidado para fazer o TTS, que é o Training the Trainer Seminar, que era uma formação de treinadores de alto impacto para essa empresa. Olha o nome dessa empresa, Nihon Kenko Soshinken Kyukai. Caramba! Tem que dar um nó na língua, né? Esse professor sozinho foi uma universidade para mim, o Katsumasa Isobe. Ele era o presidente do Japão e aqui no Brasil de um colchão magnetizado. Estou falando coisa de 30 e tantos anos atrás. Sim. Né? Que foi febre no Brasil. Hoje é febre. Hoje é febre. Mas naquela época só tinha a Nikken, que era da Nihon. Mas ele, presidente, sendo presidente internacional, ele é que dava o treinamento. Olha. Para futuros distribuidores dessa empresa. E quando ele me convidou, eu me lembro que eu levei minha esposa, fomos a um restaurante japonês, tá lá o japonês aqui, o meu professor, aqui do lado o tradutor, e eu aqui, 3 japoneses conversando, todo mundo que estava olhando, falei, mas como assim, né? Não, olha. 3 japoneses, um fala em japonês, o outro fala em português, depois... Porque mesmo você tentando se comunicar em inglês lá no Japão, não são todos que sabem falar bem o inglês. É verdade. E mesmo a pronúncia é esquisita lá no Japão, né? Por exemplo, aqui em inglês a gente fala building, né? Lá eles falam building. Tem palavras em japonês que são as mesmas do inglês, né? Tipo ice cream. Mas eu tinha uma amiga que dizia ice cream, uma coisa assim, meu Deus, não dá pra entender nada. É dificílimo. É difícil, né? Então você tem a raiz do teu treinamento, tem uma pegada de Japão, aí você foi conhecendo o alto impacto e foi introduzindo isso no seu modelo de curso, de palestras e de preparo, né? Sim, são cursos super intensivos. E há quantos anos você trabalha com alto impacto aqui no Brasil? E por que o alto impacto? Você percebe que é diferente de um treinamento normal? O que ele faz de diferente? Bom, vamos colocar primeiro o tempo, né? Quando eu saí da Johnson para hoje, já passa de 30 anos. Né? Então, está mais ou menos esse tempo no mercado, o alto impacto. Quando eu comecei, era incipiente, não tinha esse tipo de treinamento. Os treinamentos que existiam eram treinamentos mais baseados em chá. O que é o chá? Né? É o conhecimento, habilidade e atitudes, que são coisas cognitivas. Né? Conhecimento é cognitivo, habilidade é um skill que você desenvolve cognitivamente e a atitude você toma uma decisão de uma forma cognitiva. Então, técnicos, era muito treinamento técnico. Mas eu trabalhei muito treinamento técnico baseado em liderança situacional do Kenneth Blanchard nas empresas. Né? Comecei na Johnson com esse assunto. E são assertivos também. Muito. Né? Até hoje eu utilizo em treinamentos corporativos essa história da liderança, gestão de pessoas, baseada no Kenneth Blanchard. Né? Uma coisa que até em treinamento eu uso demais, essa filosofia, que nada é tão desigual
quanto tratar de forma igual pessoas diferentes. Tá? Você joga isso numa empresa. Isso serve para tudo, né? Serve. Desde filhos em casa até no corporativo, na Sim. vida toda, é verdade. A mãe fala assim, eu tenho 2 filhos, eu trato o B do mesmo jeito que eu tratei o A e não funciona. Claro que não vai funcionar. São filhos diferentes. Oh, alminhas diferentes, hein? E até gêmeos são diferentes. A energia são diferentes. É verdade. Né? Então é desigual você tratar filhos de forma igual, sendo eles diferentes. Né? E dá para tratar filho com alto impacto? Hã? Dá. Já tô dando uma olhada pros meus aqui. Pras minhas. Dá. Vou colocar para andar na brasa semana que vem. E aí, Ana, o treinamento que existia naquela época era mais nesse nível aqui que eu acabei de comentar, mais cognitivo, mais técnico, né? Mais skill. Né? O treinamento que veio para o lado, digamos assim, direito do cérebro, que é o lado límbico da inteligência emocional, nossa, no começo, muito pouco. E haviam pessoas, empresas, que achavam que isso era uma ideologia. Uma bobagem. Que treinamento mais estranho. Por exemplo, uma técnica de PNL. Fechar os olhos? Que negócio você vai fazer terapia, treinamento? Sabe? Coisa de 30 e tantos anos. Sabe? Sim. Olha, era um desafio. Era um preconceito mesmo, né? Com aquilo que não é racional e não é palpável, né? Até hoje a gente tem dificuldade. Pessoas que faziam treinamento comigo nessa área, de repente ficavam sabendo, os outros ficavam sabendo, não, esse pessoal chora no treinamento? Por quê? Né? O que acontece lá? Nossa, mas as pessoas saem assim, nossa, parece que tomaram alguma coisa. O que acontece lá? Então isso começou a chamar a atenção. Sim. Né? Porque se você sai do mesmo jeito, alguma coisa não funcionou. O ideal é que alguma coisa seja mexida, que é a transformação. Né? Porque se não houver transformação, é igual relógio atrasado. Não adianta. Sim, não serve para nada. Não. Mais atrapalha do que ajuda, né? Então, eu introduzi, né, desse treinamento. Só para você ter uma ideia, Ana, eu participei 23 vezes dos cursos desse japonês aí, o Katsumasa Sensei. 23 vezes. Ora como, não colega dele, hein, como staff, ajudando nas terapias. Tá? Eu fiz questão de contar, né, pelo tempo, 23 vezes. Olha, tem gente que tá assistindo esse podcast agora e quer as coisas assim para ontem, querem resultados para ontem, querem transformar as suas vidas para ontem. Mas olha só a persistência que a gente tem que ter, a força de vontade e a dedicação também, né? Sim. Claro que a gente pode sair transformado de um evento como esse, mas se não tiver depois determinação, rotina, nada muda na nossa vida, né? Principalmente disciplina de estar levando isso, de replicar uma formação, né? E as pessoas que fazem isso pós-IFT, até hoje continuam obtendo resultados espetaculares, né? Massaro, e tem alguma transformação em específico que você lembre, assim, de ter percebido como a que mais te chocou, assim? Falou, caramba, olha o que aconteceu com essa pessoa depois do treinamento. Eu tenho vários cases, né? E que muito me orgulha, se eu posso cometer esse pecado capital, né? De me orgulhar. São várias pessoas, incluindo pessoas de fora do Brasil. É mesmo? Que pós-IFT realmente se destravaram e hoje são grandes pessoas. São expoentes em determinados nichos. Eu vou citar alguns exemplos que eles me permitem isso. Sim. O José Roberto Marques é o CEO do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Ele fez o 2º treinamento comigo. Caramba. IFT2. E estava com o filho dele. Era um garotão, Marcos Marques, que hoje ele é o mentor do acelerador empresarial. Uau. É um case assim de transformação empresarial jamais visto. O cara tá, nossa,
Ele precisava desse empurrãozinho do Isso. bloqueio. Tanto é que ele fala, olha, eu comecei Empurrãozão. usando aqueles troços lá, não sei o quê. E olha... Mas, ó, as pessoas têm vários bloqueios que limitam, que nos impedem de chegar aonde sonhamos. Quais são os principais bloqueios das pessoas? Medo. Medo? Receio. É. Aham. Medo de não ser aceito, medo do ridículo, medo da trava mesmo. Aham, aham. Eu vou citar outro exemplo que eu acho sensacional. O Wendel Carvalho e a esposa dele, a Karina Peloy, Foram seus mentorados. foram. Uau! Fizeram o IFT. Ah, então, ó, eu até coloquei outra pergunta já na frente, mas me conta, então, mais pessoas aí, ó. Tem nomes internacionais, tem nomes nacionais. Aham. Ah. Então, o caso do Wendel, ele fala isso em todos os protagônicos dele. Ele fala, olha, eu tinha passado por 2 treinamentos com o Tony Robbins, Olha. voltei para o Brasil ainda travado. Foi quando eu acabei de chegar aqui no Brasil, peguei a Karina, nós nos inscrevemos no IFT. Olha só. Logo depois do IFT, eu saí de lá destravado e montei o primeiro treinamento, que é o Protagon. Na cabeça dele, como ideal, memória de futuro, e ele tinha medo, O que é receio, uma memória de futuro? de você fazer assim Uma um desejo projeção ardente mental. Ah, de alguma coisa que você quer que aconteça. show. Tá? Isso é memória de futuro, tem todo um exercício de memória de futuro. Mas aí, na memória de futuro dele, na emotização dele, ele tinha esse receio para 100 pessoas. Ele tinha o treinamento preparado já para 100. Ele tinha medo, receio. Estava travado. Quando ele destravou, já lançou logo o primeiro em Campinas. 300 participantes. Não foi 100. 300. De cara. De cara. Uau. Segundo, mais de 1.000. Hoje ele toca para 3, 4 mil pessoas. Mole. Uau. Ah, Uau. Mamão com açúcar para ele. Mamão com açúcar. E na área internacional, eu tenho pessoas que falam a língua portuguesa, que é Angola, Moçambique, né? E tem várias pessoas que estão. Alguns que eram de lá, da África, né? Outros que eram daqui do Brasil e foram trabalhar em Luanda. Sim. Nós temos uma brasileira que fez o IFT e está tendo maior sucesso, mas lá na África. Né? Caramba. Eu tive um participante da Irlanda do Norte, mas brasileiro. Sim. E ele veio da Irlanda para fazer o treinamento aqui no Brasil para poder levar para a Irlanda. Aconteceu o mesmo no Canadá e eu estive recentemente em Vancouver e ela é de Toronto. Essa pessoa ficou sabendo que eu estava em Vancouver. Vamos tomar... Né? Correu. Nem toma café, é chá, né? É vinho, Sim. que troço lá muito frio, né? Mas infelizmente eu só fiquei 15 dias e não tive essa oportunidade, mas ela De está lá encontrá-la. Olha dando só. treinamentos pós-IFT Caramba. no Canadá. E eu tenho um inscrito do Canadá para o futuro, não sei se vai ser agora em outubro ou janeiro, que é do Canadá, aluno que vai ser meu aluno, que vai multiplicar o IFT lá. Não me lembro bem o nome da cidade, que é um pouco mais para o interior, perto de Toronto. Né? Mas eu não me lembro a cidade. E esse da África são várias pessoas, Olha vários só. treinadores que se utilizam das metodologias do IFT para fazer Que treinamentos. E essas técnicas de alto impacto, a gente já viu em algum momento algumas delas, né? Seja em reportagem na TV ou na internet. Algumas que eu lembro agora. Tem a caminhar sobre brasas. Isso. Tem uma técnica de quebrar madeira, né? Quais são as mais famosas e quais talvez não sejam tão conhecidas ainda que você utiliza nos seus treinamentos? Uma dinâmica que eu acabei desenvolvendo, criando, é uma dinâmica que pega a Gestalt, né? Com um pouco de análise, um fundo de análise transacional e ao mesmo tempo alguma coisa voltada a algum emaranhado emocional de tristeza, né? Isso é bastante forte. Já tive vários psiquiatras participando do treinamento e alguns que até faziam parte da minha equipe no passado. Era um treinamento Conexão Alfa, que era de alto impacto
sexta, sábado e domingo. E eles, quando olhavam essa terapia, que eu chamo de roda de fogo, né? Eles olhavam a catarse provocada, isso é impressionante, como é que pode? Tá maluco que nós vamos fazer? Fazer isso aí não vai dar, não. Sem voz um mês. Em um final de semana... Olha aí, ó, tem mentorado, tem aluno falando que ficou sem voz um mês depois desse. E sem voz um mês depois dessa roda de fogo. Ó, então a bicha é poderosa. E sobre a madeira, isso começou em 92, que eu adquiri essa técnica, mas eu já mudei totalmente também, né? Antes era feito em cavalete, o pessoal quebrava a mão, batia fora do lugar. Eu falei, não, vou ter que mudar isso daí. Hoje já tem treinador, olha como é que são as coisas, botando álcool com fogo, segura na tua frente pra você quebrar. Você quebra a madeira com fogo aí. Mas acho que fica mais fácil, não fica? Já dá uma queimadinha, uma torradinha no negócio, ó, tá ficando mais fácil. O pessoal vai criando, né? E o que eu trouxe também da ProAction, na época da Johnson, depois quando eu saí da Johnson, eu trouxe comigo é o fallback, que você sobe, né, numa determinada altura e se joga de costas. De costas? Só que lá embaixo tem gente. Rola um colchãozinho ou um grupo. Né? Mas olha, vou te contar uma coisa, né? Tem gente que tem muito mais medo de fazer o fallback, queda livre, do que andar na brasa. Tá brincando? Porque na brasa você confia em você. É verdade. Tipo assim, eu tô preparado, foda-se se eu queimar meu pé, mas eu vou e passa. A dificuldade é pensar no outro. Ali é o outro, ou você. Você tem que confiar em você, tem que confiar na equipe que tá lá embaixo. Exatamente. E olha, já pegamos gente lá de mais de 160 quilos. E todo mundo forte. Todo mundo. Absolutamente ninguém deixou de fazer esse exercício pelo tamanho ou pelo peso. Mas tem gente que trava lá em cima. O círculo de fogo é correr na brasa? Ou não? É outra coisa? Não. A roda de fogo é terapia. Isso. É uma terapia, a roda de fogo. Aí o correr, esse firewalking. Walking é outro. E esse de se jogar pra trás já é outro. É outro. E qual é o que você mais gosta? Todos. Não tem o teu queridinho? Esse aqui eu quero ver a galera caindo ou fazendo. Eu diria assim que é mais, não que eu goste mais, eu gosto de todos, mas mais desafiador. Né? Os três são desafiadores. Por exemplo, a brasa... Qual que é a essência desse É uma metáfora, firewalking? é uma metáfora. Do tipo assim, primeiro, o único animal que desafia o fogo é o ser humano. Começa por aí. Olha, um mamute corre do fogo. Olha o tamanho de um mamute. Um urso daqueles das florestas, aqueles enormes, se você botar fogo, ele sai correndo. É verdade. Nenhum animal desafia o fogo, a não ser o ser humano. Primeiro ponto é esse. Segundo, que metáfora que você pode trazer do fato de ter andado com os pés nus em cima de brasas incandescentes, né? Pô, peraí, se eu andei em cima de brasas visando uma meta, um objetivo, e eu conseguir, quem pode me segurar? Não tem nada que eu não possa fazer. Fazer e superar. Então, a metáfora de empoderamento, nossa, é muito forte. E as pessoas, nossa, elas ficam empoderadas. E qual que é, assim, a porcentagem de pessoas que desiste? Não tem. Não tem? No IFT, não. Eu não acredito. Não. Todo mundo topa e vai. 100%. Eu achei que tivesse a galera. Não é pra mim, deixa eu ir embora. Na conexão alfa, que era só um final de semana e a gente aplicava o firewalking, aí sim. Não dava tempo de a pessoa se absorver tudo que empoderar precisava. totalmente. Mas era um ou outro caso. Sabe? E mesmo assim a gente ainda tentava empoderar. Raramente desistiu. Mesmo na conexão alfa. Deixa eu perguntar pra você que tá assistindo esse episódio do Talkland. Teria coragem de caminhar sobre brasa? A brasa tá incandescente? É incandescente. Caramba! Meu Deus do céu! Não, Coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero ver. Depois eu vou fazer uma análise de percentual de
quantos corajosos assistem o nosso podcast? Eu diria que é mais do que incandescente. Nós temos um técnico de firewalking que ele fica com a brasa, entre aspas, fresca, tá? Que saiu do fogo. Ele pega uma pá, pega essa brasa e joga na tua frente. Vai caindo brasas assim. E você sempre passa? Sempre. Pra mostrar pra galera? Sim. É? Eu fico por último, Sim. mas eu ando assim. É. Imagina, eu acho que eu tenho no Instagram uma foto minha, eu passando, e o meu técnico, ao invés dele fazer assim com a brasa, ele pegou a brasa e jogou para cima. Um monte de fogo descendo. Então era fogo embaixo, era fogo em cima, era fogo pra todo lado. Mas quem tá focado segue em frente e vai até o objetivo. As pessoas têm um lugar pra tocar, tipo, passei, cheguei, ou não, acabou a brasa, acabou-se. Não. Tem toda uma celebração, né? Tá. Tem toda uma preparação também. Né? Aliás, haja preparo, né? As pessoas, elas atingem um nível de máxima performance antes de atravessar a brasa. É isso. Ok. Então a gente percebe que tem uma diferença bem grande entre um treinamento comportamental e um treinamento de alto impacto. O que a gente poderia dizer que seria a fundamental diferença entre Não, eles? os dois são... Você pode falar que o treinamento de alto impacto é um treinamento comportamental. Porque é uma mudança de paradigmas, de comportamentos que você vai ter daqui para frente. E tem pessoas que respondem melhor a um ou a outro, dependendo do seu perfil? Sim. Entendi. Tem. Tem pessoas que nunca colocam o pé em um treinamento de alto impacto já esperando o que vem, não tem? Tem. Nem a pau, não vou brincar. Muitos treinadores, né, que se inscrevem, a expectativa é ir para o treinamento para pegar metodologia, técnicas, aprofundamento de técnicas, conhecer a origem, que o IFT é origem, é pioneiro, né? Tem uma história de mais de 30 anos aí, né? Então, e o comportamental propriamente dito está dentro disso aí, né? Então, você usa o alto impacto para provocar essas mudanças, transformações de cura no comportamental. Entendi. Apesar de que o nível neurológico das pessoas, você começa no ambiente e vai para o comportamento. É o segundo degrau. Depois disso aqui que vem os valores, as crenças, né? Aí chega no nível de identidade e aí finalmente o nível espiritual. Quando eu digo espiritual, não é religião, né? Não. É muito mais uma coisa a quem mais você serve nesse mundo. Qual é o propósito da sua existência neste planeta? E achar o propósito é uma coisa difícil, né, Massaro? Vamos combinar? Pra você foi fácil? Não, ela nasce. O propósito nasce. Como que nasce? Mas às vezes a gente não encontra, não sabe qual é. A dica que eu dou, pega uma folha de papel, escreva... Pera. Galera, vocês estão ouvindo isso? Corre agora! Corre e pega o papel, porque o que vem aqui pode transformar a tua vida. Bora! Então, pega uma folha de papel. Isso é uma técnica japonesa chamada de... primeiro, o capricho é o kodawari, né? Ikigai. Iki, vida, gai, propósito. Isso é uma filosofia de vida oriental. Sim. É propósito de vida. Né? Como que você vai descobrir o seu propósito de vida? Você tem que saber que você tem uma missão na sua vida. Você nasceu para uma missão. Se possível, isso seria seria ideal olímpico. Se você sente paixão em trabalhar, em viver essa emoção. E melhor ainda, sabendo que o mundo pode querer comprar isso de você. Que você quer, a tua missão realizada com paixão gera uma monetização. Pimba! Pimba. Esse é o segredo da felicidade. Pronto. Mas então a gente pega a folha de papel. E escreve. Assim, coisas que você ama fazer e quer dar resultado. Porque não adianta amar fazer uma coisa que não monetiza, né? Isso. Aí o que vai acabar acontecendo? De 100 coisas que você escreveu, muitas não vão dar resultado. Sim. Vai te deixar feliz, vai te deixar... Mas tem que tentar tudo que está ali. Mas acaba... Qual que é o seu propósito que vai realmente te levar a um nível de essência de viver a vida com emoção?
Do tipo assim, por que vale a pena viver? Porque é emocionante viver. Né? Porque se a pessoa não sente emoção em viver, ela não tem. Primeiro, não vai ter longevidade, ela vai murchar antes do tempo. Né? Ela vai se ficar vai se estagnar no vale da vida. E vale é um lugar escolhido para cemitérios. É verdade. E a nossa missão é no pico. O único lugar que tem cemitérios no pico são cemitérios indígenas. Por isso que é chamado de programa de índio. Olha aí, tinha que ter um fundo de... E o vale é o lugar escolhido para cemitério. E eu vou lhe dizer uma coisa da estagnação. Cemitério é o lugar mais rico do universo. É mesmo? Por quê, Ali estão Massaro? enterrados ideais que não foram realizados. Ali estão sonhos não realizados. Ali estão projetos que poderiam ser tão grandiosos e não foram executados. Está lá enterrado. É rico. É rico. Amores não vividos. Teve toda uma possibilidade da realização de um amor tão grandioso na vida das pessoas e o cara não viveu esse amor por da medo. vida, por medo, enfim, N coisas. Está enterrado. Então, por isso que o cemitério é o lugar mais rico do universo. Você falou de cemitério, eu lembrei de urubu e já me veio uma gaivota agora. Eu lembrei da gaivota, que é também uma ave. E é o teu símbolo de trabalho. Vou explicar para a galera o que é a gaivota, o que ela representa e como é que elas podem identificar isso nas suas vidas. Isso já tem acho, quase 40 anos que eu li pela primeira vez o livro Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Né? E quando você faz um alinhamento neurológico da sua vida, na identidade tem uma pergunta que se faz: qual é a metáfora da sua identidade? Né? Então tem gente que tem como metáfora de identidade um animal de força. Sim. É um tigre. O seu totem. É isso. Seria e tem gente que põe lá sol, águia. Né? Mas eu pus a gaivota. Você instituiu como seu animal de poder. Isso, que é a minha metáfora de identidade. Por quê? Por quê? O Fernão Capelo Gaivota, ele conseguiu duas coisas que nenhuma gaivota conseguiu. Primeiro, alçar quase 500 metros de altura. A gaivota normal, com 100 metros, ela sente tontura e cai. Nossa. Ela não vai acima de 100. O Fernão foi. Apesar que ele caiu várias vezes no mar. Né? Tem problema cair? Não, porque ele, quando caiu, ele retornou e continuou, continuou o treinamento. Né? Legal. E o segundo, velocidade. Uma gaivota voa com muita velocidade. Ela chega a atingir 100 km por hora. Caramba! Só que o Fernão Capelo Gaivota, ele fez uma emotização, uma memória de futuro, para a velocidade do som. 340 km por hora. Né? Então, a representação do Fernão Capelo Gaivota, para mim, como metáfora de identidade, é um O, do O gata, né? E uma coisa em branco, assim, dentro desse O, que é o Fernão Capelo Gaivota, extrapolando para fora do meu próprio nome, né, a minha vida. Quer dizer, buscar essa coisa do legado, da contribuição, da consciência da minha verdade, que eu não estou aqui por acaso, eu tenho uma missão. E o teu método tem que perdurar, tem que perpetuar, porque são quantas pessoas treinadas já pelo IFT? Instituto? Mais de 2.000 treinadores e treinadoras. Uau! Isso é muito precioso. É. Né? Fora a galera que você treinava lá na Johnson já, né? Sim. E com certeza aprendeu muita coisa por lá. Até né? hoje, claro que a maioria já aposentou, né? Sim. Mas até hoje eu tenho contatos, eles entram no meu Instagram ainda, Que até show! hoje, ou no Messenger. Lembra que não sei o quê. Lembra de mim? Lembra. Inclusive, Como é que é a tua memória para rostos e nomes? É boa? Se eu fizer um curso contigo agora em outubro, você vai lembrar de mim daqui 10 anos? Eu vou lembrar de você, mas do seu nome se tiver anotado aqui.
Que eu falo sempre, olha, juventude, não fuma maconha, porque maconha faz um mal terrível para a memória e um monte de outras coisas que eu nunca consigo me lembrar, hein? Ai, meu Deus Mas do céu. a história eu me lembro sempre. É mesmo. Teve o Fernando Chaves, ele era vendedor no Recife, eu Aham. o trouxe para ser meu estagiário em treinamento aqui em São Paulo, ele ficou um monte de tempo aqui, ele ia, passava os finais de semana comigo, a Aham. gente ia no clube, desde aquela época eu já gostava de barco, tinha uma lanchinha, a gente ficava navegando, ele se lembra disso, eu também me lembro. Eu gostei da história da contagem do tempo, depois conta pra galera. Depois a gente conta. E até hoje, eu estava fazendo uma live e ele entrou na live. Caramba! Tá aqui, saudades de você, saudade, muito obrigado por você ter me levado para São Paulo, aquilo lá me mudou a vida. Hoje ele é treinador. Massaro, e você viveu, dentro da tua trajetória, muitas mudanças, inclusive na forma de divulgar as coisas. Você falou de fazer uma live, né? Você veio de uma época Não tinha nada. completamente analógica. Sim. E você está no digital agora. Como é que você vê essa necessidade de transformação que as pessoas precisam Como é que viver, começou? adaptação? E como é que começou na sua vida? É. Bom, hoje, falando em digital, estou aprendendo ainda. Né? Tô Estamos, né? aprendendo. Acho que todo mundo ainda. Eu tenho um mestre aqui, né? Aham, Que é o Tiago Vitória, que Aham. está me ensinando muito sobre isso. Eu às vezes brinco dizendo que eu sou analfabeto, né, em termos assim digitais. Sim. Estou aprendendo, tenho que aprender mesmo. Mas no começo, olha, Foi que nem andar na brasa. meu marketing era passivo. Aham. Quer dizer, eu não nada. Sim. Mas como eu me tornei conhecido no mercado? Como? Indicações. Olha aí, ó, rede de contato, indicação é muito preciosa, né? Networking. Networking. Ó, por exemplo, um gerente ou diretor da Johnson que fez o treinamento comigo, né, saiu da Johnson e foi para uma outra empresa e essa empresa precisaria de um treinamento daquele naipe. Sim, E pronto, já me indicou para essa empresa. sim. Esse mesmo cara foi para outra, nossa, e aí a coisa foi fluindo. E na época eu fechava os negócios com fax. Sim. Era Eu fax. trabalhei com fax também. Não vai Bah. dizer que foi muito antigamente, só me queima aqui. Mas era, olha só, né, o computador que eu tinha era o 282, Sim. que só tinha o 12, né? O tamanho da fonte era 12, era o máximo que tinha. Depois, quando veio o Windows, meu Deus. Foi uma loucura. Nossa, eu fiquei extasiado. Mas o meu marketing, Ana, era passivo. Aham. Como que eu podia ligar para a tua empresa e falar, Ana Luísa, olha, aqui é o professor precisando? Massaro Agato, eu tenho um treinamento assim, assim, assado, como é que tá aí? Tá precisando? Como é que é? Vamos, Tá ruim, né? Vamos lá. Vamos marcar aqui uma entrevista? Não. Então eu ficava no meu escritorinho, né? Eu tive um escritório home office, Sim. né? Porque meus filhos eram pequenos, eu precisava ficar perto deles, porque eu Sim. viajava muito. Então, quando eu estivesse em casa, era em casa que eu estava, Sim. mesmo trabalhando. Né? E então era fax, né? Sim. Telefone propriamente dito, né? Não tinha celular, não era celular, era um fixozinho ali, Sim, né? aham. E o segredo eram as reuniões que eu marcava. Então, uma pessoa foi indicada, ela me ligava, eu marcava uma reunião. E era nessa reunião que você colocava a gaivota ali pra voar. voar. Era mais assim, eu nunca tive portfólio. Sim. Tá? O que eu tinha é uma série de produtos, entre aspas, de metodologias, técnicas. Essa reunião de briefing era para escutar as possíveis necessidades de intervenção de treinamento para a empresa. Aí, eu voltava para o escritório, montava um treinamento de acordo com aquilo que foi conversado, Solicitado. escutado principalmente. Dica pra você que quer vender alguma coisa aí? Gente, ninguém vende sem escutar o cliente, né? Então, Esse paradigma de crianças que falam até pelo dedão do pé e as comadres falam assim para a mãe, nossa, esse menino ou essa menina quando crescer vai ser um excelente vendedor. Então vamos quebrar esse paradigma. Tá errado. O excelente vendedor é aquele que mais desenvolve a escutatória para sacar qual é a necessidade explícita
do cliente, porque senão vai chutar. Exato. Vai colocar um modelo de mundo que é seu, achando que se a empresa disso está precisando daquilo. Não é assim. Então eu customizava o treinamento, aí sim entrou o fax. Daí a coisa mudou. Aí eu mandava o fax para o cliente, né? O cliente via tudo que eu tinha formulado, o treinamento, a carga horária. E aí marcávamos uma outra reunião para adequar. Às vezes o cara não podia ser no final de semana, era no meio de semana. Sim. Às vezes não podia no meio de semana, só podia no final de semana. Sim. Então eu tinha treinamentos em empresas no meio de semana e no final de semana. Programas diferentes para públicos diferentes e também. trabalhava o mês inteiro, final de semana ou meio de semana. Sim. Nossa, foi no começo. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Né? E aí, como foi indicado a parte remunerada, nem sempre era discutido. Eu não tinha a objeção do custo dos meus honorários. Porque quando você indicou o meu treinamento, por exemplo, para o Tiago, o Tiago deve ter perguntado, e quanto que o professor cobrou? Aí você já falou. Sim. Então, e ele se predispôs a marcar uma reunião comigo, Já sabia quanto custava. para a última coisa que a gente conversava, se Sim. ia ser assim, se era assado e tal. Se ia ser com cheque, né? Ou em dinheiro na época. E aí foi, veio a modernidade, veio o celular, aquela Você coisa. aprendeu muito com seus filhos também? Essa questão tecnológica? Eu peço para eles ir devagar, Até hoje. até hoje. O meu filho mais velho, eu tinha alguma dúvida, né? Você tem quantos filhos? Um monte. Um monte? Dos que eu registrei, tem 6, né? Tem. São 6 filhos? Tenho é que são 2 casamentos, né? Sim. E no segundo casamento eu tenho um filho adotivo. Então, na realidade, são 2, né, biológicos e mais um de coração. Então, são 3. No primeiro casamento eu tive 3 também, um atrás do outro, não tinha televisão. Então, entretenimento da época, né? Era um filho. Legal, Massaro. E então o meu filho mais velho, eu falava assim para ele, até hoje eu sou assim, como é que você consegue pegar isso e transformar naquilo e baixar esse app aqui? Ah, pai, faz assim, calma, eu não vi nada. Não, faz assim, e depois você aperta esse botão aí, tá aqui, tá? Resolvido. Simples assim. Mas ao mesmo tempo, coisas que são muito simples pra gente são muito abstratas pra eles, né? São eras diferentes, de inteligências diferentes. E a minha filha também é assim. É assim, papai, faz assim, pai. Aí devagarinho a gente vai pegando jeito, vai dando tudo certo. Massaro, diga. Não, aí eu aprendi. Eu tenho isso aqui para você fazer. Faz, eu dou meu celular, eu dou meu computador. Faz para mim, por favor. Vai. Pega aí. Porque o que a gente faria em 2 horas, eles fazem em 5 minutos. Nossa, não, né? E eu tenho um funcionário, né, na área comercial que ele é um nerd, né? Ele manja de tecnologia. Então tô em casa. Né? Perfeito, tá muito bem assessorado, né? Ô, Massaro, e vamos contar pra galera quando é que vai ter curso de novo? Próxima turma que você vai acompanhar nesse processo de evolução de alto impacto. Galera, só se inscrevam se aguentarem o rojão, porque eu ouvi dizer que tem que assinar até um termo antes, né? Sim, 2. E o povo chora, o povo vibra, mas é pra transformar, não é? Isso, e curar-se. Autoconhecimento elevado ao cubo. Uau! Né? Vai começar no dia 23, é um domingo, né? Outubro. Tá. Já estamos chegando, né? Já. Vai até o Depois dia... do meu aniversário, Massaro. Que dia? 10 de outubro. Puxa. Olha aí, ó. Vamos celebrar. 2 vezes. 2 vezes? É verdade! Agora que eu lembrei. Eu e o Thiago, a gente faz aniversário junto, 10 de outubro. Olha. Isso é uma baita de uma festa. Não, então me chama. Então, vai ser do dia 23, né, de outubro, vai até o dia 28, que é um sábado, termina. E aí, no domingo à noite, começa emendado, mais 4 dias. É um treinamento que a gente chama de treinadores alfa. Na realidade, é uma mentoria e técnicas, metodologias de alto impacto. Esse sim, é tão impactante que as pessoas vão até 3, 4 horas da manhã. E alguns nem dormem também. Não conseguem, o cérebro não desliga, a coisa vai embora. Vai embora. Que legal. Mas tem mentoria também, né?
quem faz o alfa recebe o alfa como um bônus com desconto de 90% sobre o que ele pagou no IFT. Uau! Então é simbólico. São 4 dias que ele vai ficar ela vai ficar a mais. Né? E quem já fez o IFT anteriormente e ainda não fez o alfa, continua tendo um desconto especial. Um desconto especial de 90%. É desconto, hein? É um bônus mesmo. E é para todo mundo esse curso? Ou tem gente que você fala que é melhor nem Não, é só para quem fez o IFT. Ah, tá. O alfa é só para quem fez o IFT. E o IFT? O IFT... Faz a entrevista contigo lá no início e você já diz se aprovado, a pessoa realmente vai atingir as suas expectativas lá dentro. Se não, nem venha. Olha, como está bem colocado isso nas mídias sociais, né? Tanto no Instagram, no Facebook, e vai melhorar agora com a ajuda do Vitória, do Thiago. Né? Vai com certeza. Então as pessoas que que entram, né, em contato com a gente já sabem, né? Apesar do nicho profissional ser diferente. Não é só o treinador ou treinadora que entra. É gente de PNL. Por exemplo, você treina em PNL, por exemplo, tá? Mas você quer algo maior, quer algo mais rico, né? Aí você vai para o IFT, você vai agregar, sim, vai enriquecer o seu treinamento de PNL. Você tem um treinamento de constelação só para mulheres. Como a minha filha tem um ânima só para mulheres, de constelação. Mas está faltando alguma coisa que dá mais impacto para empoderar essa mulherada. Bora! Agora! Faz o IFT, que vai sair dali, sim, com ferramenta total para incrementar e realmente empoderar a mulherada aí que está deixando os homens para trás faz muito tempo. Né? Esquece essa história que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. No meu caso, e o que eu falo, olha, não é bem assim não. Quebra esse paradigma. Ou você tem ao seu lado ou na sua frente. No caso meu, ou a minha esposa sempre está do meu lado. Às vezes na minha frente. A minha filha... Escuta aí, Fernando Gruber, tá ouvindo bem? Anotou? A Bianca, a maioria das vezes, ela está na minha frente. É ela que, sabe... É a história de um tubarão. Você teve um caso do Japão que, por causa da pesca, né, do atum azul, custa uma fortuna, tiveram que ir cada vez mais indo longe do arquipélago. Né? Só que eles tinham que matar o atum e congelar. Isso tira a textura da carne do atum, por mais que é o atum azul, e perde sabe, aquela coisa não que o japonês... japonês... mais tão especial. E aí um cara falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos pegar o atum e deixar dentro de uma piscina e eles voltam vivos, né? E vai manter a textura. Legal, fizeram. Só que o atum ficava tudo um junto do outro, parados. A textura, mais uma vez, amolecia a carne. Você cortava a carne. Olha, de ficarem paradinhos, o tônus dele era prejudicado. Aí o engenheiro falou, não, mantenha a piscina. Continue pegando os atuns e colocando na piscina, do mesmo jeito. A gente já fez isso, não funcionou. Mas coloca tubarões. Aí os bichinhos corriam. O tônus nunca foi tão firme da carne. E aí deles. descobriram que tubarão adora comer atum pelo rabo. Ah, meu Deus do céu. Então o atum estava aqui, vinha o tubarão atrás assim. E o bichinho corria. E aí chegou no mercadão aquele atum azul com aquela textura maravilhosa. Para sushi, sashimi. Olha, pronto. Nada como ter um tubarão atrás da gente. E a minha filha é um tubarão. Oh, meu Deus. E é um tubarão branco, hein? Porque tem tubarão que não tem dente, né? Sabe? Mas tem aqueles que são os melhores. O branco tem uma fileira, tem outra fileira, e ele abre a boca.
Oh, Massaro, eu adorei receber você aqui no Talkland. Eu acho que muitas pessoas precisavam receber esse empurrãozinho aí, e um norte, porque precisam de uma transformação. Estão buscando o que as move, estão precisando colocar para fora aquilo que está adormecido lá dentro, o seu propósito, né? Estão sofrendo, muitas vezes angustiadas aí, buscando o seu lugar no mundo. E eu acho que um momento desse, um treinamento como esse, pode fazer com que essa pessoa receba o start necessário para começar a viver feliz. Então eu agradeço muito você ter topado o convite aí, participado do Talkland hoje. Eu acho que quem deve agradecer sou eu. Né? E, Ana, a mensagem final que eu gostaria de deixar é a seguinte. Uma vida sem propósito não é vida. Mas se você tiver um significado extraordinário, tem tudo para ter uma vida extraordinária. Né? E aí você pode falar comigo. É emocionante viver. Né? E oxalá pudesse, isso aqui parece uma piada que eu vou falar, mas se a gente pudesse levar isso como uma metáfora. O sujeito chegou e falou assim, olha, o dia que eu for morrer, eu quero que coloquem um caixão aberto aqui, né? E eu vou me preparar para pular dentro desse caixão para morrer. Né? Então, prepara, eu vou pular antes de você abaixar a porta da urna, do caixão, eu vou pular e gritar, puta merda, que jornada! E aí, foi. Se não for assim, a gente nem quer, né? E se você não tentar, você não viveu, tá? Mas se você tentar, o céu pode se abrir para você. É isso. Que lindo! Eu adorei, gente. Então, fiquem atentos aí às próximas turmas. E como é que o pessoal te encontra? Como é que pode fazer inscrição no teu curso, Massaro? Nós temos o Instagram, nós temos o site. Bom, o Instagram é meu nome, Massaro Ogata, né? Com O, hein? Massaru Ogata. Não vai botar lá o Gato, que você só vai me encontrar em outro lugar. E o site, né? Que é o IFT. Treinamentos.com.br. Perfeito, ficou fácil. IFT. Não, e os meninos colocam aqui embaixo também na descrição, fica fácil pra galera. IFTtreinamentos.com.br. Então, obrigada de coração e nos vemos no próximo treinamento. Fechado? Fechado? Então tá. Vamos pessoal, lá pra te receber. A vocês que acompanharam esse talk até agora, obrigada, gratidão. Coloquem aqui embaixo, não esqueçam de responder ali aquilo que eu tinha pedido lá no começo. Vocês lembram o que era? Não